Meu nome é Pedro Ferreira, estamos aqui iniciando um projeto que promete, é o Semântica Podcast. Eu e meu amigo Montanha. E para iniciar, começar com chave de ouro, temos um convidado ilustre. Ele é treinador comportamental Emerson Lúcio. Montanha, antes da gente iniciar nosso papo aqui com o nosso amigo e convidado, qual a sua expectativa para esse projeto, para esse podcast? Como você mesmo diz, maravilha, maravilha. A expectativa é lá em cima, né, para a gente poder desenvolver papos de alto nível aqui. E hoje, né, no 01, né, podcast 01, nós trouxemos um convidado mais que especial, né? Emerson Lúcio, obrigado por estar com a gente aqui. Cara, eu que agradeço. É uma honra para mim ser o 01, né, Capitão Nascimento. E espero corresponder à expectativa aí de todos e contribuir na evolução das pessoas que estão assistindo o podcast, para que vocês possam, sim, entender um pouco mais sobre o trabalho de um treinador comportamental e em que áreas ele pode estar atuando e te ajudando a se transformar, a ser uma pessoa melhor. Já pegando já esse gancho, Pedro, eu queria que você se apresentasse, o Emerson, para que a gente pudesse conhecer melhor você. Bom, eu não sou muito fã de currículo, né? Mas as pessoas dão muito crédito a isso. Bom, eu tenho algumas formações na área de desenvolvimento pessoal. Eu sou Master Coach, eu sou Master Practitioner em PNL, perfil comportamental. Bom, na área de desenvolvimento pessoal, é uma área que eu gosto de estudar, estou sempre pesquisando e me atualizando. E eu ajudo muitas pessoas com o meu conhecimento, transformando vida, ajudando elas a resolver problemas do dia a dia, do cotidiano. E dentro desse universo, a gente sempre procura trabalhar a parte do desenvolvimento da inteligência emocional, que eu acredito seja o assunto e o tema aqui principal do podcast 01. Cara, eu tô muito impressionado do 01, cara. Tô me sentindo assim, muito impressionado. Bom, então vamos lá. Então vamos começar mesmo em alto estilo. Quando a gente fala de inteligência emocional, essa é uma área que muito me interessa, eu estudo muito. Foi até a área que fez a gente se conhecer. É uma área até em alta, né? Está em alta, exatamente. E eu converso com muitas pessoas, familiares, amigos, e eu vejo que as pessoas, quase todas já ouviram falar, mas não sabem de fato o que é a inteligência emocional. Ajuda nossos amigos a entender melhor o que é de fato essa inteligência emocional que tanto é falada por aí. Bom, eu poderia ser didático e falar um pouco sobre Daniel Goleman, que foi quem criou esse termo. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é inteligência emocional no meu ponto de vista, tá? Inteligência emocional é você ter controle e domínio sobre suas emoções e sobre o que acontece no seu interior. É o que eu chamo de índice de domínio interior. É o IDI. Eu aprendi esse termo assistindo um documentário americano, na Discovery, se não me engano, da Marinha Americana, pesquisou, fez um estudo para descobrir quem e por que algumas pessoas conseguiam concluir o curso deles de SEAL e por que algumas pessoas que eles acreditavam que chegariam ao final não conseguiam e outras que eles apostavam que pediriam para sair conseguiam concluir o curso. Então, eles foram estudando isso para entender. E aí eles conseguiram descobrir o seguinte: quem tem domínio interior tem mais chance de atingir o sucesso dentro daquela área que ela deseja. Ou seja, ela tem mais controle emocional, ela tem mais resistência, resiliência. Então, para mim, inteligência emocional é você saber controlar suas emoções para lidar e usar os seus melhores recursos para lidar com qualquer situação da sua vida. Então, para mim, inteligência emocional é isso, é assim que eu defino. Mas você vê margem, né? Você vê margem para desenvolvimento da inteligência emocional? Como é que as pessoas conseguem esse desenvolvimento, né? Além de conhecer de fato como é que funciona, qual é a essência da inteligência emocional nas suas vidas, o que contribui, se ela pode se desenvolver. Então, a inteligência emocional é como qualquer outra área da vida. É uma habilidade que você pode desenvolver. E a habilidade você desenvolve com 3 coisas simples, que é o quê? Conhecimento, prática e repetição.
Então, qualquer habilidade que você queira ter domínio, basta você aplicar aqui. Conhecimento, prática e repetição. Assim você vai desenvolver a habilidade que você precisa. Vou dar um exemplo aqui de habilidade. Por exemplo, eu não sei tocar violão. Então, como é que você aprende a tocar violão? Como é que você aprende a andar de bicicleta, a dirigir um carro? É uma habilidade que você vai desenvolvendo. A inteligência emocional não é diferente. É uma habilidade que pode e deve ser, sim, desenvolvida e praticada no dia a dia. Só tem um detalhe, ela não tem fim, tá? Você sempre vai estar sempre se atualizando, vai estar sempre em desenvolvimento. Ela não vai ter fim. Por quê? Porque o mundo, ele se transforma. As situações que aparecem para você, ela sempre está mudando. Então, você precisa estar sempre o quê? Vigiando e se atualizando. Maravilha. E, assim, trazendo agora um pouco para nossa vida cotidiana, né? O mundo real, né? Saindo um pouco do campo das ideias. Como que a inteligência emocional pode, na vida do cidadão mesmo, como é que a inteligência emocional pode mudar, ajudar a vida dessa pessoa? Qual a importância dela para isso? Pô, a sua pergunta foi ótima. Bom, deixa eu aproveitar e contar um caso aqui que aconteceu recentemente comigo. Esses dias eu estava trabalhando em casa e minha filha do meio, ela me viu trabalhando e eu mostrei um vídeo para ela que eu estava montando. E ela olhou e perguntou assim, pai, o que é isso que você faz? Como isso pode ajudar alguém? E aí eu tive a oportunidade, ela tem 15 anos, de conversar com ela e poder explicar para ela o que é inteligência emocional e o que um treinador comportamental faz para ajudar as pessoas e como isso, né? E dentro dessa explicação, e aí respondendo a sua pergunta, eu trouxe alguns casos de pessoas que eu ajudei, né? E como isso pode fazer diferença na vida de um cidadão comum, no dia a dia. A inteligência emocional é um controle que você tem das suas emoções. Partindo agora para o lado filosófico, eu sou adepto da filosofia do estoicismo. E o estoicismo, que já existe há mais de 2000 anos, ele ajuda a gente a ter esse entendimento e a não carregar tantas dores. A maioria das pessoas que eu vejo hoje, que eu convivo hoje, com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos anos, sofrem por dores emocionais assim, desnecessárias, por falta de compreensão ou por falta de não saber lidar com as situações. Ou seja, muita gente tem dores ali de mente confusa, distraído, esquece, ou tem problema de relacionamento com o seu cônjuge, com o companheiro, com a companheira, com o filho, tem dificuldade de lidar com os colegas de trabalho. Tudo isso, cara, tudo isso é fácil de resolver se você tiver um pouco de compreensão sobre identificação de quando a sua razão está sendo sequestrada pela sua emoção. E assim você consegue ter domínio para lidar melhor com qualquer situação da sua vida, indiferente do que seja, o nível de estresse que ela pode te levar. Você tendo essa identificação, você conseguindo identificar que em alguns momentos... deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito, todos os dias comigo, quando eu estou atrás do volante. Eu sou uma ótima pessoa fora do carro. Dentro do carro, atrás do volante, eu sou uma pessoa completamente assim, meu IDI é muito baixo. Então é uma coisa que eu trabalho todos os dias para controlar. Por quê? Porque trânsito estressa a mim num nível hard. Então, como qualquer outra pessoa, eu sou um ser humano em evolução e eu tento trabalhar isso todo dia. Como isso ajuda a inteligência emocional no dia a dia? É justamente isso. É você saber identificar o que está te incomodando e qual a melhor versão sua para lidar, mais rica em recursos, para lidar com aquela situação. Não sei se ficou claro, mas eu quero usar só mais um exemplo aqui. Existe um princípio na PNL que diz o seguinte, tá? O mapa ele não é o território. O mapa ele não é o território. A realidade que você cria, ela é diferente da que eu vou criar. A gente pode estar vendo ou vivenciando o mesmo evento. Só que eu vou dar um significado para aquele evento e você, que está ouvindo, está vendo, pode dar outro. Então, assim, não significa que a sua realidade é a mesma que a minha. E a maioria das pessoas quer ter controle sobre tudo. Quer ter controle sobre... seria assim, seria um mundo chato se o mundo funcionasse da maneira como eu acho que ele deveria funcionar.
Seria um mundo, porra, muito chato, cara. Muito chato. Então, as pessoas sofrem porque querem ter controle, querem ter certeza, querem ter convicção de que o que elas fazem ou vão fazer vai dar 100% certo. E não é assim que funciona. Eu até, a gente conversando aqui em off, né, nos bastidores, e você estava relatando a tua saga para chegar aqui, né? Estacionar e tal. Como é que você utilizou a inteligência emocional para não perder o controle, né, diante das adversidades? Trânsito, informação desencontrada. Como é que você lidou com isso? Então, cara, sensacional a pergunta. Bom, primeira coisa que um treinador comportamental faz para ajudar as pessoas é fazer elas entenderem o seguinte: o cérebro, ele pode ser treinado. Assim como você treinou ele para ser desistente, você pode treinar ele para ser resiliente. E indiferente do que aconteça no seu dia a dia, na sua vida, se você desiste, seja por pequenas ações que você faz no dia a dia, você está treinando o teu cérebro o tempo inteiro para ser resiliente ou desistente. Seja com dor, sem dor, seja com problema, sem problema, o tempo todo você treina. Então, como eu tenho esse treinamento, assim, dificilmente um evento ele vai impedir que eu realize algo. Dificilmente, a não ser que seja algo que não tem, eu não Força consigo maior. controlar, não depende exclusivamente de mim. Mas o que depender de mim, dentro do meu domínio interior, cara, eu vou sempre realizar. Porque eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse entendimento. E isso me ajudou a conseguir os resultados que eu tenho hoje na vida. Eu saí do zero, eu saí de uma comunidade muito violenta, e hoje eu moro em um bairro relativamente bom para se morar, com uma qualidade de vida acima da média daquelas pessoas que fizeram parte da minha infância. Então, assim, tudo isso ajuda você a entender e a trabalhar o seu nível de merecimento, as suas crenças. Tudo isso a gente trabalha dentro de um treinamento para que você possa ajudar as pessoas a entender o seguinte: olha, todo recurso que você precisa, e aí é outro pressuposto da PNL, todo recurso que você precisa para realizar aquilo que você quer, você já tem. Você só precisa trazer isso à tona. Entendeu? Isso é interessante porque você mencionou Daniel Goleman, e uma das afirmações dele, que é bem contundente, em seus estudos, ele diz que 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Né? Apenas 13% fracassam, seja na vida pessoal ou profissional, por falta de alguma habilidade em específico. E aí, quando a gente fala também de inteligência emocional, né, ela destrinchando melhor, tem ali as suas competências. E aí, você mencionou o teu treinamento, eu queria entender um pouco melhor, porque a gente sabe, né, que por exemplo, a liderança, que é uma das competências da inteligência emocional, não é algo que você vai pegar um livro, você vai ler, você vai aprender a ser um líder, né? É algo, como você mencionou, que a gente tem que praticar, né? Tem que viver alguma experiência, né? Então não é algo que se aprende só com teoria. Conta melhor pra gente como que a gente desenvolve essas competências, como que a gente desenvolve essa inteligência emocional e se o seu treinamento ajuda nisso. Então vou pegar o gancho que você deu aí da questão da liderança e vou trazer para um exemplo meu, tá? Bom, eu quando ainda garoto, eu fiz o meu plano de 20 anos, sem ter o menor conhecimento sobre esse universo de coach, desenvolvimento pessoal, nem nada. A única coisa que eu tinha era muita vontade e insatisfação da vida que eu tinha, que eu levava de muita restrição. Eu via todas as crianças do meu universo de convívio, que tinha pai e mãe que trabalhavam, que tinha condições de dar as coisas que ele queria, e por eu não ter tido um pai presente, eu não tinha acesso a essas coisas. E eu determinei para mim, e aí entra a questão da determinação, decisão muda a sua vida. As pessoas só vão mudar a realidade delas no momento que elas decidem que aquilo ali não é bom o suficiente para elas. Quando elas entendem isso, elas começam a trabalhar de uma forma para encontrar caminhos que levem ela ao resultado que ela quer. E desenvolver a habilidade, por exemplo, de liderança é algo que você pode aprender no dia a dia, no convívio. Por exemplo, um pai de família, ele é o líder da casa? Um funcionário,
ele pode ser o líder dentro do trabalho, dentro do setor, ele pode ser uma referência. Então, habilidades, como eu disse antes, você desenvolve. Ninguém, assim, algumas pessoas têm aptidão ou têm mais facilidade de desenvolver algumas habilidades. Por quê? Porque, por exemplo, numa família de músicos, é muito mais fácil uma criança que cresceu no meio de músicos aprender a tocar um instrumento do que alguém que nasceu e cresceu em uma outra família que faz trabalhos manuais de aprender a tocar um instrumento. Então, não tem a ver com dom ou algo do tipo. É o ambiente. O ambiente é que faz com que você pode determinar o seu comportamento ou os seus resultados. Primeiro pilar dos níveis, e aí eu não vou aprofundar, até porque senão ficaria um negócio muito longo, mas dentro de uma pirâmide de níveis neurológicos, o primeiro pilar é o ambiente. E o ambiente, ele é o que pode ou não determinar o seu comportamento, os seus resultados, se você vai ou não conseguir desenvolver alguma coisa dentro daqueles ambientes que você está inserido. Por isso, muitas vezes, a pessoa que tem algum tipo de vício faz um tratamento, aí ele sai daquele ambiente, ele fica recluso lá num lugar onde ele precisa fazer, e ele consegue ficar em abstinência e até não ficar mais dependente daquilo. Mas quando ele volta para o seu ambiente, onde ele tinha todo aquele comportamento, todo aquele que ele enfrentava de novo, ele volta a usar o que ele usava por conta dele ter voltado para o mesmo problema. Ele não resolveu o problema, ele saiu, ficou um tempo fora, mudou um pouco a maneira de ver e de pensar, e depois ele voltou para o mesmo ambiente e faz com que ele volte a ter o mesmo comportamento. Tem uma série pode falar aqui? Pode. Então, tem uma série aí nesse canal de streaming, não vou dar moral não, que fala sobre um personagem aqui do Rio que ficou muito conhecido, tal de Dom, que ele roubava residências. E aí mostra muito a saga dele. O pai, que era policial, levando ele, internando ele quando voltava, ele conseguia se livrar, e quando ele voltava para o ambiente, ele voltava a consumir lá o material dele lá. Então, assim, se você quer desenvolver alguma coisa, você primeiro precisa entender, ou ter clareza, né? É o que o nosso universo de coach fala muito, clareza. Você precisa ter muita clareza do que você deseja, do resultado que você quer chegar, para você saber que tipo de habilidade você precisa desenvolver para você poder, então, sim, focar ali e aprender a desenvolver essas habilidades no seu dia a dia. Todo momento você tem a oportunidade de desenvolver uma habilidade. A todo momento. A vida te dá essas oportunidades, entendeu? Agora, algumas pessoas conseguem enxergar isso e a grande maioria não. Eu digo isso pelo seguinte: tudo que eu consegui através de trabalho, depois que eu saí do quartel, eu consegui por causa do conhecimento que adquiri lá dentro. A maioria das pessoas que serviram o quartel comigo, passaram por essa jornada, encaram essa experiência como uma perda de tempo. Entende? Tudo é questão para qual lado da estrada você está olhando. Você tentar aproveitar aquilo que você... Exato, a experiência adquirida. Exato. É você saber olhar para o lado do aprendizado. É você entender o seguinte: olha, a todo momento eu tenho uma oportunidade de aprender. E aí, se você sabe identificar isso e você está aberto a isso, você vai estar sempre em evolução. Você vai estar sempre evoluindo como pessoa, como ser humano, como marido, como amigo. Você está sempre evoluindo. Por quê? Você está sempre aberto para aprendizagem. Você falou sobre a questão de amigo, as relações interpessoais, né? Sim. E ontem recentemente, né? A gente que é casado tem os problemas de casa, né? E aí minha esposa chegou para mim num determinado horário do dia: quero separar. Falei, beleza. Fui almocei e tal. Era no meio do dia. Aí eu fiquei numa parte da casa, ela ficou em outra. No final do dia, cada um foi para os seus cultos, porque eu sou congregando numa igreja, ela congrega em outra. Cada um foi para os seus cultos.
Na igreja eu tive um despertamento. Embora, desse período, eu realmente fiz as malas e botei no carro para sair de casa de acordo com o que ela pediu. E lá eu tive um despertamento dentro da igreja que realmente eu acho que era um exagero dela. Eu acho que dá pra gente conversar e tudo mais. Eu fui buscar. Fui buscar lá no culto dela, que terminava mais tarde. E a gente se entendeu. Né? Não houve nem a conversa de porquê, mas houve um entendimento. Nesse momento, você acha que nas atitudes que eu tive aqui, eu já utilizei inconscientemente a minha inteligência emocional? Sim, sim. Assim, a maioria, como você usou o relacionamento como referência, a maioria dos relacionamentos, eles terminam justamente porque a outra pessoa, assim, depois de um tempo, o relacionamento ele acaba virando uma competição velada, mas vira. De quem vai ter o controle, de quem manda mais, quem manda menos, quem tem razão, quem não tem. E muitas das vezes, aí entra, tem muitas coisas envolvidas aqui, tá? Esse assunto que você trouxe, ele é bem complexo e é muito amplo, né? Tem muita coisa envolvida. Cada parte da nossa vida, ela é gerida por um sistema, tá? A PNL, ela separa, ele categoriza as áreas da nossa vida e é identificado através de sistemas. E o sistema que você trouxe para a gente aqui é interessante pelo seguinte: a maioria dos relacionamentos eles terminam justamente por falta de uma das partes ativar a sua melhor versão para lidar com a situação. E aí, quando você fez isso, você reconheceu o seguinte: olha, eu pensei aqui, refleti e acho que, dá para reverter. Você foi lá e tomou a iniciativa. E aí, se você vai para o outro lado e deixa a emoção te sequestrar, o que ia acontecer? Você, de fato, ia separar. E depois de um tempo, você ia perceber o seguinte: por que isso aconteceu? Por que eu deixei isso acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento aqui que aconteceu numa conversa com a minha filha. Ela me trouxe, eu percebi que ela estava meia zuc, aí eu fui conversar com ela. Eu falei com ela: o que está acontecendo? Não, briguei com as minhas amigas e tal, elas queriam que eu tivesse um posicionamento, eu tive outro e tal. E aí eu conversando com ela, eu falei: cara, assim, o que acontece? Você vai brigar com teus amigos, isso já aconteceu comigo. Acredito que a maioria das pessoas deve ter acontecido. Do seguinte: muitas das vezes você deixa de falar com uma pessoa por um motivo tão pequeno que depois de 1 ano, 2, é o que eu falei para ela: olha, se você deixar passar, um dia vira uma semana vira 15 dias, 15 dias vira um mês vira meses, anos e assim vai. Daqui a alguns anos vão perguntar: por que você para de falar com fulano? Nem lembra, e aí você, né? Exatamente. A maioria de nós não vai lembrar o motivo, entendeu? Eu e o Pedro temos uma relação até, inclusive, até o contrário disso. O tempo fez com que a gente se reaproximasse, né? Eu fui funcionário dele, né? Nós tínhamos uma relação muito boa, mas a gente tinha os pontos de vista aqui, algumas coisas diferentes, e aí teve a pandemia que meio que deixou ele apreensivo por conta das questões que afetou todos os empresários. Sim. E eu, uma sobrecarga de trabalho, e trabalhando em casa, que eu já até tinha o método de trabalhar em casa, mas a pressão de trabalhar em casa era grande. Então a gente surtou. Eu surtei, ele surtou, e eu me afastei. Foi no mês que meu pai morreu, inclusive. E ele também perdeu o pai. Problemas emocionais. Aí a gente perdeu. Eu fui para um caminho, ele foi para o outro, mas assim, não houve nem xingamento, eu só me afastei, né? Não tive mais contato de telefone nem WhatsApp. Mas não houve falta de respeito entre as partes. Sim. Encerrou a relação e a gente ficou acho, uns 2 anos, né? Até uma pessoa que a gente tinha feito relação no trabalho nos reaproximou, que eu precisei ligar para ele para falar: ó, fulano de tal quer fazer negócio com você. Vamos lá. Aí a gente se reviu numa reunião e daí hoje a gente está montando um projeto junto. Para tu ver como é que... e isso também está botando inteligência emocional também, que foi a questão da maturidade também, né? Exatamente. O que você mencionou da resiliência, né? Autocontrole, são coisas que faltaram para nós naquele momento, mas que a gente... Esses 2 anos, né, que a gente passou aí de pandemia, de recesso, enfim, foram 2 anos de experiência, de crescimento para muitos, né? Não posso generalizar,
mas foi uma coisa, parece que foram 20 anos. Né? Muita gente teve que se reinventar, amadurecer. E aí, esse é um tópico até importante, que a gente está falando de relacionamentos, pode ser relacionamento profissional, fraternal, amoroso. Qual a importância da inteligência emocional para reparar esses relacionamentos que se fragmentaram, né? Porque aqui o Montanha contou o caso, né? Que não chegou a ter uma ruptura, né? Por essa Total. Né, inteligência emocional que eles tiveram lá, repensaram, né? Mas quando já está rompido, né? Que você estava falando que passa um tempo e tal, o que é o mais importante para ter essa reconciliação? Então, só para concluir meu raciocínio anterior, a maneira como eu ajudei a minha filha a resolver o problema foi: eu perguntei a ela o seguinte: filha, você quer ter o quê? Você quer ter razão ou a companhia das pessoas que você gosta? O que é mais importante para ela, né? Então, o que aconteceu? No dia seguinte, as amigas estavam lá em casa. Tudo é questão do que você vai priorizar, o que é importante para você e o que não é. E como você vai lidar com isso? Só para responder, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Imagina o seguinte cenário, tá? Imagina que aconteceu um evento agora. Você está caminhando ali na sua empresa e você vê um objeto da empresa caído no chão. Então imagina que atrás de você tem mais 100 pessoas iguais a você, certo? Essas 100 pessoas, cada uma tem uma habilidade especial. Tem uma habilidade. Então, cada versão sua tem uma habilidade. Cada versão sua tem uma habilidade. E essas habilidades, ela é essencial. Ela é a mais adequada para lidar com aquele evento. Se você souber, levando para o lado dos games, se você souber, quando você está lá jogando, você não escolhe qual recurso você vai usar para cada cenário, para cada situação. É a mesma coisa na vida. Se você sabe quais são os recursos que você precisa usar, você consegue lidar com qualquer situação. Eu vou trazer um exemplo aqui. Imagina que você sai do trabalho, tem um dia estressante, de que nada deu certo. E é aquele dia que, cara, tu tá num nível hard de estresse. E aí, você tem uma esposa que tá te esperando em casa e você tem filhos que tá te esperando em casa. E aí, você chega na porta da sua casa, e eu sugiro que vocês façam isso, que é o seguinte: ao chegar na porta de casa, coloca a mão na maçaneta e pergunte-se: qual é a melhor versão minha que vai entrar em casa agora? Porque a minha pior versão estava no trabalho. Por quê? Eu não usei minha melhor versão para lidar com o meu dia a dia, com as situações que aconteceram. Então, eu permiti que as minhas emoções sequestrassem a minha razão. Beleza? E aí, quando você toca na maçaneta e fala assim, qual é a melhor versão que vai entrar? É qual? É o marido compreensível, tranquilo? É o pai que vai dar atenção para os filhos, vai estar presente para elas? Ou é o chefe, o trabalhador que saiu do trabalho estressado, pegou um trânsito, tá no nível hard de estresse e vai entrar em casa? E vai ficar olhando só os mais problemas para ele elevar o seu nível de estresse e descarregar isso em alguém. Então, tudo é questão de, volto a falar, né? De que lado da estrada você está olhando. E aí entra a questão da inteligência emocional, que é você decidir qual é a sua melhor versão para lidar com cada ambiente. A questão da conciliação, reconciliação ou a volta de um casal, um término de um casal, acontece por inúmeros fatores. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: se você tem clareza do que você deseja, então você tem a solução, você vai encontrar a solução para o problema. A questão é, você quer separar ou você quer continuar com essa pessoa? Você quer cada um para um lado ou você quer continuar e melhorar esse relacionamento? Outro ponto que afeta muitas pessoas é achar que não merece. E aí envolve outras questões. Por exemplo, crenças. É muita coisa envolvida, mas eu vou tentar aqui ser superficial, mas não vazio, não vago. Tá? Que é o seguinte: um relacionamento, muitas das vezes, a pessoa sabota o relacionamento porque ela viveu algum trauma na infância.
ela passou algum trauma na infância que acaba influenciando ela, e aí aquilo que tua mente acredita, né? Aquilo que tua mente acredita faz com que isso traga para sua vida adulta um resultado. A mente, ela precisa ser coerente. Não dá para você fingir estar triste pulando e correndo. Você tem um protocolo. Seu corpo precisa entrar num estado, o seu ombro começa a curvar, você tem todo... Como é que um ator transmite uma emoção? Ele tem um protocolo dele, ele acessa alguma lembrança ruim na mente dele, que leva ele àquele estado emocional, e aí ele vai fazendo, o corpo vai reagindo ao que a mente está dizendo. Olha, eu estou triste. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou estar eu estou feliz. Não é congruente, coerente, né? não tem. O cérebro não entende dessa forma, entende? Então, se não fizer sentido para o cérebro, não conecta. E aí é o que acontece com muita gente. Às vezes você não sabe exatamente o que quer dentro de um relacionamento, ou não sabe por que reage daquele jeito, mas tem mais coisas envolvidas nisso. A gente consegue ajudar as pessoas na nossa imersão, que passa o dia inteiro lá, trabalhando essas crenças, identificando essas dores, fazendo com que a pessoa tenha clareza do que realmente atrapalha a vida dela a ter resultados bons, entendeu? Então, assim, dentro de uma imersão, eu consigo ajudar as pessoas de forma mais profunda, mais certeira, para que ela possa sair dali, sim, sabendo exatamente como resolver o problema dela, identificando o que vem atrapalhando os relacionamentos, a vida, os resultados que ela espera ter. E pelo tempo que a gente passa junto, a gente consegue ajudar de forma mais profunda. Eu não consigo fazer isso aqui em 1 hora, porque, como eu disse, é muita coisa envolvida. Existe dados relevantes que pode se captar, mas eu preciso de um trabalho um pouquinho mais profundo. A gente está numa reta final, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da sua imersão, desse seu evento que você está preparando. Você tem uma série de agendas aí. Conta um pouquinho para a gente aí, dá spoiler. Obrigado. Bom, eu estou preparando para a semana que vem um workshop de metas. Eu me comprometi esse ano com um grupo que eu criei no WhatsApp de ajudar as pessoas ao longo do ano inteiro, de forma gratuita, a realizarem qualquer coisa que elas queiram para a vida delas, dentro dessa estrutura de metas e ajudando de forma... desenvolvendo inteligência emocional nelas, mostrando para elas como ter clareza, usando ferramentas para que elas tenham mais objetividade daquilo que elas desejam e como atingir aquilo. O que atrapalha, o que não atrapalha, o que ela força, fraqueza, oportunidades, entendeu? Ameaças, tudo isso que faz com que as pessoas acabam desistindo. Tem um estudo que diz que a maioria das pessoas, mais de 70% das pessoas, 50% delas desistem antes daquelas metas que ela faz no início do ano, no final do ano, elas desistem antes do carnaval. E 20 e poucos % depois do carnaval. Ou seja, ela faz aquelas metas de início de ano e depois não consegue concluir, porque ela acaba desistindo. E aí, esse é o primeiro passo, que é esse evento que eu vou fazer agora, ajudar as pessoas a identificarem isso. Como é uma coisa muito mais profunda, eu ofereço, e aí dia 25 de março, eu vou estar fazendo uma imersão de inteligência emocional, de alto impacto emocional. Por que alto impacto emocional? Existem 2 maneiras de você mudar um hábito. Tá? É através de repetição, que é o que eu venho fazendo. Eu estou mudando meu hábito sedentário para uma rotina de atividade física. Eu estou no processo de emagrecimento. Eu acho que vou ter que entrar nessa imersão. E graças ao conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, para mim, há muito tempo não vem sendo uma prioridade cuidar do corpo. Mas eu entendi que chegou o momento de eu começar a cuidar da saúde, porque se eu não cuidar da saúde, alguém vai ter que cuidar de mim. Então, eu me propus a criar um novo hábito, sair da situação de sedentário para uma pessoa fisicamente ativa. Beleza? E dentro disso, dentro da imersão, eu consigo trabalhar isso de forma mais profunda, mais definitiva. Eu consigo ajudar você numa conversa informal, mas é algo superficial. Eu consigo te ajudar
isso num processo de coach ou terapêutico de forma média, ali onde você vai ter resultado, mas que você pode, por não ter profundidade, você pode voltar à rotina anterior, na primeira dificuldade de se encontrar. Já num treinamento de alto impacto emocional, e aí eu volto para a questão do hábito, você pode repetir isso até que aquilo se torne um novo hábito, ou você pode sofrer um forte impacto emocional e mudar aquilo ali na hora. Eu vou contar um caso. Eu viajei com a minha esposa e minha filha, e nessa viagem eu passei muito mal mesmo. E na época eu bebia muito refrigerante. Eu não bebia água, só bebia refrigerante. Aquela marca conhecida. Então, eu bebia muito. Assim, eram no mínimo 6 litros por dia. E aí eu fui no Dr. Google e olhei lá e falei, cara, é úlcera. É úlcera. Falei, caraca, todos os sintomas que eu estava sentindo estavam ali. Aí minha esposa foi lá, ligou para a recepção, pediu água de coco e eu fiquei me hidratando com água de coco. O que aconteceu? Desse dia em diante, minha filha está com 15 anos hoje. Ela tinha 3 na época. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei uma gota de refrigerante na boca. Nenhuma marca? Nenhuma marca, nenhum tipo. Por quê? Meu corpo não aceita mais. Eu tive um forte impacto emocional que fez com que eu mudasse meu hábito. Eu até vou te cortando. Teve uma pessoa na igreja que contou um testemunho que o marido não gostava, não era evangélico, mas a mulher dele orava muito para ele poder largar a cerveja. E ele não a largava. Aí acabou que ele arrumou um emprego numa cervejaria. Aí falou, ih, que beleza, tem cerveja para tudo quanto é lugar e tal, geladeira, eu bebo aqui à vontade e tal. Só que ele começou a ver tanto as quebras, as perdas, o processo, e aí ele foi dando um desgosto nele ali, e a questão do impacto emocional também, não bebe mais cerveja mais. Isso é um outro caso. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava desde criança em bar. E eu sempre vi o mal que a bebida alcoólica fazia às pessoas que frequentavam aquele bar. E alguns naquele nível hard de ficar caído, a família ter que vir buscar. Vivenciando aquilo ali, eu determinei para mim, quando criança, que eu nunca iria beber. E eu nunca bebi. Assim como o cigarro e outros tipos de vício, que eu não tenho, porque eu determinei isso. Eu sempre coloquei, assim, desde jovem, eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, olha, se as pessoas tiverem que gostar de mim, e muita gente não gostava, porque realmente eu era... Sabe aquela criança que pai e mãe não quer perto dos seus filhos? Era eu. Cara, assim, é incrível. Na escola, então, o professor preferia que eu faltasse do que assistir às aulas. Então, assim, tudo depende de que momento você vai virar a chave para virar o teu jogo. Eu tinha tudo para ser hoje uma estatística. Eu morava numa comunidade violenta. Eu sou cria do Complexo do Alemão aqui do Rio de Janeiro, uma das áreas mais violentas do Rio de Janeiro. E eu tive todos os convites possíveis para usar droga, para fazer tudo de errado. E ainda assim, com o esforço da minha mãe, de poder ocupar a nossa mente, eu fiz algumas escolhas que me trouxeram resultados diferentes da maioria das pessoas que lá convivem. E isso me trouxe, assim, crenças novas, ver novas oportunidades e ver que o mundo não é só a comunidade. Muita gente acha que aquela realidade é o que ela merece. E não entende que você merece viver o extraordinário. Você merece viver uma vida abundante. Você merece viver o que o mundo tem para te oferecer de bom. A questão é que a maioria das pessoas sequer desejam isso. Elas sequer querem isso. E é isso que a gente vai fazer no workshop de metas. É trazer essa clareza para a pessoa, para ela entender o seguinte, olha, o seu nível de merecimento é só uma crença. Se seu nível de merecimento é baixo, seus resultados serão baixos. Se você acredita que você... Por exemplo, como é que você melhora o seu nível de merecimento?
você olha o que você tem hoje e você vê qual é o seu próximo nível, qual é o próximo nível que você quer alcançar. Assim você vai elevando o seu nível de merecimento. E assim você sempre vai estar buscando algo novo. Opa, olha, vou subindo de nível. Assim, ninguém sobe numa montanha para morar no topo dela. A pessoa sobe na montanha, chega lá em cima, ela, não tem água, não tem nada, eu vou descer e vou buscar um mais alto. É assim que funciona a vida. Ô Emerson, eu reparei que ao longo de vários exemplos que você foi dando aqui pra gente, você falava sempre muito de clareza. Né? Eu vejo que a clareza é uma espécie de chave para vários problemas. Sim. Como que a clareza, como que você ajuda as pessoas, não sei se no workshop de metas ou no seu evento dia 25, e qual é o nome do seu evento, falar nisso? Você pode mais. Você pode mais. Como que no workshop de metas ou no Você Pode Mais, você ajuda essas pessoas a terem clareza? Porque assim, tem gente que você sabe que tá muito bem definido o que precisa, né? E aí essa pessoa só vai buscar aquela coisa. Agora tem gente que tá numa espécie de limbo, que não sabe o que quer para a vida, ou acha que quer uma coisa e quer outra, enfim. Como você ajuda as pessoas a ter esse nível de clareza para elas poderem avançar? Cara, pergunta ótima. Então, a maioria das pessoas, cara, tem vários estudos que comprovam isso. A maioria das pessoas, elas sequer sabem o que querem. Elas sequer desejam alguma coisa, elas sequer se programam. Elas acham que a vida se resume a cerveja, sextou. Cerveja final de semana e segunda-feira é a morte, porque volta para a rotina. E, na verdade, assim, o que é a clareza? Clareza é você trazer para a pessoa, fazer com que ela abra a mente para novas possibilidades. Trazer para ela a certeza de que, olha, o que você realmente quer. E aí você traz isso para essa... Você induz a pessoa a ter insights, a ter visões, e através de dinâmicas, de exercício, você consegue abrir a mente da pessoa para que ela possa, sim, trazer algumas opções do que ela pode ou não querer, e ali ela conseguir, dentro dessas dinâmicas de visualizações e tudo mais, ela definir o que realmente é importante para ela. Clareza como é que eu vou definir clareza da seguinte forma? Sabe o atirador? Ele tem a luneta, não tem? E aí, com aquela luneta, ele vê a questão da velocidade do vento, e posição e tudo mais, distância do alvo, tipo de munição. Tem todo um ritual. O que é a clareza aí? A clareza é, ao invés da luneta, ele usar uma mira laser, que vai ser bem preciso e acertar naquele ponto que ele quer. Então, é a mira laser. Clareza é a pessoa saber exatamente o que ela vai buscar, o que ela realmente quer, e aí ela focar a energia dela naquilo ali. Porque Anthony Robbins, que é o treinador comportamental mais conhecido no mundo inteiro, ele diz o seguinte, cara, aonde a sua energia foca, ela expande. Se você foca em algo ruim, a sua energia ela vai expandir para algo ruim. Se você foca em algo bom, ela vai expandir para algo bom. Então, é tudo questão de foco. Você vai, para onde você for ali, o lado que você escolher, é o lado que você vai desenvolver. Tem aquela história do lobo. Tem 2 lobos brigando na sua cabeça. Um lobo bom e um lobo ruim. Qual vai vencer? Isso define muito bem o que o Anthony Robbins fala. O lobo que você alimentar. Entendeu? Verdade. E aí, se vocês me permitirem, eu vou fazer aqui vou abrir um parênteses aqui para ensinar uma coisa para as pessoas, para elas terem clareza de como elas podem se policiar e como ajudar, tá? Algumas pessoas têm dificuldade para dormir, dormem através de remédio, usam remédio para dormir, tem problema de estresse, ansiedade, tem problema de relacionamento com a família, com os filhos e tudo mais, até no trabalho. Como é que você pode ajudar essa pessoa através de uma pequena atividade que ela pode fazer se ela tiver entendimento? Eu quero falar para você o seguinte, existe um ciclo que é chamado ciclo do pensamento. Então, um pensamento,
ele vai gerar em você uma emoção, um comportamento que vai gerar uma emoção, certo? Dentro desse ciclo do pensamento, eu introduzi mais um item, que é o alimentar. Então, o seu pensamento, ele sempre vai ser alimentado por algo. E aí eu te pergunto, que tipo de informação você vê alimentando a sua cabeça? Por exemplo, você é o tipo de pessoa que assiste muito jornal, telejornais, esses programas sensacionalistas que só falam de desgraça, de coisa ruim, de sequestro, de roubo, de assalto, de inundamento, de violência. E aí, o que você está fazendo? Você está alimentando a sua mente com informações que vai te causar, vai te trazer sensação de segurança ou de medo. Então, tudo isso faz com que, dentro do seu dia a dia, o seu comportamento, o seu nível de estresse, vai ser baseado em cima daquilo que você alimenta a sua mente. Então, se você hoje tem esse vício de assistir notícia ruim, cria um novo hábito, vai ver uma série, algo que traga algo de bom para você, uma sensação mais prazerosa, te traga mais conforto emocional do que ficar assistindo desgraça. Por quê? Isso vai aumentar o seu nível de insegurança e medo. E aí o teu pensamento vai gerar o quê? Um sentimento, um comportamento ruim, defensivo. Aí você vai ter medo de sair na rua, você vai ter medo que seus filhos saiam na rua, você vai ter medo de tudo e de todos. E aí você não vai conseguir dormir porque a tua cabeça não desliga. Tudo é questão de você organizar. E tem a ver com a clareza. É a clareza daquilo. Olha, o que eu preciso me livrar para ter mais qualidade de vida? Como eu faço isso? E aí entra a questão. Pergunte-se, como você vem alimentando o seu cérebro? Que tipo de informação você vem consumindo no seu dia? Porque o nosso cérebro, como eu disse no início, você vai treinar. Você pode treinar ele para o lado bom ou para o lado ruim. É treinável. E aí você vai treinando ele para fazer coisas boas ou ruins. E aí isso não significa que você vai fazer com alguém, mas na maioria das vezes você faz com você. Você fica sabotando seus resultados, seu relacionamento, seu trabalho, tudo, sua vida financeira, tudo você vai sabotando. Por quê? Você está alimentando teu cérebro com informações que só te levam a ter cada vez mais insegurança, mais medo de ser rejeitado, medo infinitos. Maravilha, maravilha. Ó, primeiro eu quero agradecer a tua vinda aqui. Provavelmente o Pedro também vai tá grato também pela você aceitar o nosso convite, né? Esse nosso primeiro desafio aí. E queria que tu trouxesse redes sociais, as suas principais informações. Quero uma meta de like que você possa trazer pra gente aqui. Eu penso grande. Considerações finais. Então, joga aí. Vamos lá, aqui. Olha, sonhar é barato. De graça. Tem o mesmo valor, pequeno ou grande, vai dar o mesmo trabalho. É isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro eu fico honrado de ter sido convidado por vocês, de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. Eu espero de verdade ter contribuído de alguma forma com as pessoas que vão assistir aqui o nosso podcast. E sim, assim, eu tenho uma expectativa aí de que o podcast de vocês estoure muito rapidamente. E uma meta de like aqui, para começar, acho que 1000zinho acho que ajuda. Rapaz, Milzinho. Começando com um sarrafo alto. Não, eu jogo pro alto, cara. Assim, é o que eu falei. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Eu acho assim, 1000, eu acho até pensar pequeno. Se você olhar pro universo de podcast, você vai ver que 1000 likes é algo totalmente acessível e não é inatingível. Então vamos focar no 1000, vamos alimentar o lobo do 1000. É isso aí. Maravilha. Dá agora os teus contatos aí, porque tá chegando a tua imersão, o teu workshop. Dá teus contatos. Você falou do grupo de WhatsApp, como é que faz pro pessoal poder entrar no grupo de WhatsApp? Show. Bom, é só entrar lá no meu Instagram, @eldastito. Todas as minhas redes sociais. Ninguém tem esse nome, esse nick aí. Depois a gente vai botar na descrição do vídeo. Então vai lá no meu Instagram, @eldastito. Lá no link você vai conseguir clicar lá e entrar no grupo. Agora, como
Bom, vamos lá. Minhas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, no Facebook, é tudo @Eldastito. É o mesmo, no @Eldastito. Você vai encontrar lá essa cara feia lá e é só clicar e seguir e aproveitar o conteúdo que está lá, certo? E referente à imersão, a imersão ela é complemento do meu workshop, tá? O workshop de metas é o início da clareza. E a imersão é a clareza mais profunda, é onde eu vou ter oportunidade de aprofundar sobre alguns temas que a gente não consegue fazer em 2 horas, 3 horas de um workshop, né? O workshop é o primeiro passo para você abrir a mente para as possibilidades que você pode atingir se você tiver foco, disciplina, se você tiver um mínimo de organização e um planejamento. A maioria das pessoas, elas não fracassam porque não conseguem. Elas fracassam porque não tem um plano. Elas acabam, sem um plano, você acaba desistindo de executar qualquer coisa. E a maioria das pessoas, elas desistem justamente porque não tem um plano. Ela não sabe o que fazer. Entendeu? E esse workshop ele é gratuito, né? Gratuito, 100% gratuito. E online, e eu espero que todos vocês aí compareçam lá. E qual é a meta de inscritos pro workshop? Eu não estabeleci uma meta, não, mas assim, se eu conseguir, dentro desse grupo, ajudar uma única pessoa a mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, eu já me sinto uma pessoa realizada. Maravilha. Vamos terminando aqui mais um não. Primeiro de muitos, né? Podcast Semântica. Um podcast que tem muito conteúdo e muita semântica. Pedro. É isso aí. Muito feliz aqui, honrado, né? Como Montanha disse, grato também pela sua presença. Esse teu trabalho realmente ele é muito importante. Muita gente precisa, né, desenvolver inteligência emocional. Pode contar com a minha presença no evento. Estarei lá, para dar o apoio que for necessário. Irmão de missão. Irmão de missão. E é isso, pessoal. Esquece de dar aquele like, 1000 likes aí, se inscrever no canal. A meta é ousada, então vamos lá, pessoal. Ajuda aí. Se tiver alguma pergunta, use o espaço para comentários aí para poder comentar. E outra coisa, né? Não esquece de seguir a gente no Instagram, semântica, @semântica.podcast. Tamo junto.